Torcedor, ontem o Sport houve melhorias, né, com relação ao Sport do português Antônio Oliveira. Então, mas houve melhoria no ataque, né? Houve melhoria na transição, mas ainda existe um problema. O sistema defensivo continua com um problema, né? E o Sport de Daniel Paulista, vou mostrar aqui o repórter na coletiva perguntando como resolver, solucionar equacionar aquele problema, e Daniel parece que está meio perdido em resolver esse problema, mas acertou em vários outros pontos. A gente vai falar sobre isso. Vou falar aqui, colocar Ralf de Carvalho, né, da Rádio Jornal, colocando as notas, né, as notas e as notas individuais dos atletas, e a gente, por essas notas, a gente se baseia um pouco pelo que a gente viu ontem em campo. Vamos falar tudo sobre isso depois da vinheta. Bota o hino da máquina, torcedor. Você é esporte, então você vem para o lugar certo. Aqui é seu lugar. Se inscreve, dá um like, aperta o sininho e ri pro vídeo, né? Para chegar para você, leão, ri pro vídeo para chegar para toda essa nação torcedora do esporte. Vamos lá, torcedor. O sistema ofensivo houve melhorias, né? Mas o sistema defensivo, se Daniel acertar, Daniel acertar no centroavante, acertar no atacante de beirada, acertar no zagueiro, no goleiro, mas errar em uma posição pode se comprometer todo o trabalho, né? O trabalho. E a gente vai falar sobre isso em um repórter. Vou colocar o repórter, faz a pergunta, porque a gente sabe que o Sport precisa de um lateral, né? Os laterais, a gente já viu falar, né, a linguística do boleiro, a avenida. É quando o lateral está perdido e não está conseguindo dar conta do corredor. Tanto esquerdo e direito. Mas o caso do Sport é o direito. O Matheus Alexandre, por incrível que pareça, o Daniel, e eu vou colocar Ralf dando as notas. Veja as notas que ele dá para o Derek. Eu concordo plenamente, foi o melhor do jogo. E a nota que ele dá para Matheus Alexandre. Eu acho que o Ralf, ele sempre, o menor é 3, mas eu acho que Matheus Alexandre deve ser um pouco menos. Mas vamos lá. O que acontece, torcedor, é que a janela está aberta. A janela está aberta e o Sport pode corrigir detalhes. Detalhes da Série A é fundamental. Se você tem uma mina, se você tem um setor frágil, vai ser o setor que vai ser explorado, vai ser o setor onde vai entrar o volume de jogo. O repórter pergunta a Daniel Paulista o volume que realmente a gente viu ali, que estava uma avenida. O time do Botafogo poderia ter feito 2-3 se não fosse o bom goleiro, né, o Gabriel Vasconcelos, que fez defesa. O Sport finalmente encontrou um goleiro, mas não é dele, não é do Sport, é emprestado, pertence ao Vitória. Eu mesmo faria de tudo aqui, dava um monte de jogador que não está jogando pro Vitória, para o Fábio Mota, o presidente do Vitória, para ele me dar o jogador, ainda dava dinheiro, o goleiro. Professor, boa noite. Alexandre Raposo, Mosaico Esportivo. É notório que o esporte evoluiu, né, muito de uma partida para outra, teve uma pegada diferente, mas eu queria saber do senhor aquela fragilidade do setor direito. Como acabar essa fragilidade? Porque a maioria dos ataques do Botafogo foi pelo lado direito. Olha, eu particularmente eu discordo da sua colocação, porque eu não vi o Botafogo na maioria das vezes só pelo lado direito. Eu vi o Botafogo atacando pelos dois lados, principalmente se você pegar o Vitinho teve uma oportunidade pelo lado direito ofensivo do Botafogo no segundo tempo, né? Então assim, houve ataques pelos dois lados. É claro que é uma situação que nós temos que corrigir de uma maneira geral. Acho que o gol que nós levamos é um gol que ele talvez poderia ter sido evitado, mas não no último lance. Ele poderia ser evitado durante toda a construção, porque se você pegar, nós temos a oportunidade de cabeça dentro da área, né, onde o goleiro faz a defesa, e a continuidade desse momento é a construção do gol do Botafogo. Quero dizer, torcedor, que detalhes, às vezes o treinador não consegue corrigir um detalhe, insiste no erro, né? E de qualquer forma a gente tem que entendermos que Hereda está lesionado. Hereda
faz o feijão com arroz e é um jogador que a gente encontrou na Série B. É um jogador que nunca disputou uma Série A, mas faz o feijão com arroz. Não compromete a posição, não compromete o placar do jogo. Isso o Daniel, a comissão técnica de futebol, o César Lucena, que também está aí há muito tempo, né, o interino, tem que corrigir isso. Tem que corrigir. Ontem o gol foi em cima do Matheus Alexandre, que já foi afastado na época, no primeiro jogo da goleada com o Antônio Oliveira, que levou de 4. E a Matheus Alexandre foi uma avenida, né? Foi uma avenida no 4-0 do Cruzeiro aqui na Ilha do Retiro. Continua sendo uma avenida e Daniel pode botar todo o trabalho para comprometer, né? Todo o trabalho, se não, a janela, o incrível torcedor, que o torcedor às vezes não entende de treinadores, que eu acho que é um nível, com todo respeito a Daniel, eu acho ele muito inteligente, ele está me surpreendendo realmente, as melhorias que ele trouxe em relação ao trabalho o esporte de Daniel Paulista, em relação ao comparativo ao trabalho de Antônio Oliveira. Houve melhorias, mas às vezes o treinador que está acostumado com jogadores de nível, de naife, de Série B e Série C, ele vai achar Matheus Alexandre ideal. Porque a entrega, a Série B é esse. O Daniel está muito acostumado com a Série B. Nunca mais. A última vez que Daniel Paulista passou pela Série A foi em 2020. 2020, da pandemia, com o Sport. Fez um trabalho de mediano para ruim e foi substituído por Jair Ventura. E Jair Ventura segurou o Sport com aquele esquema, né? Reativo para trás, mas segurou o Sport na Série A, o Jair Ventura, em 2020. Então a última aí, o Daniel passou muito tempo de novo na C e na B. Então ele não vai, se o cara correr, ele não vai pedir. A janela está aberta até 2 de setembro, ele não vai pedir. E o Sport vai ficar com essa deficiência numa Série A que é crucial. Na Série A, você tem um goleiro ruim, você dança. Você tem um lateral direito ruim, você dança. Você tem um lateral esquerdo ruim, você dança. Você tem um centroavante ruim, você dança. Você tem um volante ruim, você dança. Na Série A você tem que ter pelo menos o mínimo possível, que é Hereda. Hereda é um jogador que eu já disse aqui, nunca jogou a Série A, mas faz o feijão com arroz dentro da sua limitação técnica, mas sabe fazer. A gente precisa do mínimo para onde foi uma avenida. E Daniel Paulista diz e defendeu, dizendo não, mas a pergunta do repórter foi, mas o Sport foi atacado na maioria das vezes. Eles jogavam para lá, que sabia que estava o ponto frágil em Matheus Alexandre. Mas Daniel, não, mas teve ataque pela esquerda. Não, o rapaz disse que 100% foi para lá, não, mas a maioria foi para lá. E a maioria dava certo em cima de Matheus Alexandre. Então a gente vê que o problema, às vezes, do Sport é de trazer um treinador de Série A. Voivoda está aí, desempregado. Por enquanto, os holofotes não estão em Voivoda. É um cara que estava no Nordeste, no Fortaleza, insistia, né? É um cara que tem mais percepção, né? Porque se Vanderlei Luxemburgo tivesse aqui, ele já tinha afastado as deficiências, já tinha pedido, pelo menos eu acho que se encontrou Hereda na Série B, vai encontrar um Hereda da vida para jogar o campeonato e não comprometer a posição. Ralf de Carvalho, eu mesmo, se fosse a minha opinião, eu trazia Voivoda, eu fazia proposta. Se vai vir ou não é outra coisa. De 3 anos. Porque se eu cair para o ano, com Voivoda a probabilidade de subir é muito grande. Com Daniel Paulista na Série B para o ano, a probabilidade de subir é pequena. Porque Daniel não tem acessos, né? Eu não me lembro, se alguém lembrar algum acesso aí de Daniel Paulista, 7, 8 anos que ele é treinador, eu não lembro. De Série B para Série A, eu não lembro. Agora, a gente sabe que Voivoda fazia um contrato logo longo, de 3, 5 anos com um camarada, contrato de multa milionária. Porque fazer o trabalho de que Voivoda fez no Fortaleza, chegando à Sul-Americana, que é inédito para o Nordeste, eu traria esse cara. Manter o Fortaleza, que não é SAF, numa Série A, por 4, 5 anos, o cara sabe fazer, o cara tem experiência de vestiário, o cara tem energia no vestiário, que essa é muito importante. É isso aí. A nota de Ralf, do melhor é realmente o 7 jogou muita bola. Faz tempo que eu não vejo um atacante chutar com muita força, com intensidade. Desde
desde do começo da temporada, né, de janeiro para cá, que um atacante que tem a força na perna, que chute com força, feito o Derek Lacerda ontem fez, abrindo, clareando e batendo forte. Faz tempo que foi uma intervenção muito difícil do goleiro, então foi a maior nota. Valeu, torcedor. As notas para o Sport novamente derrotado. Gabriel, goleiro, fez uma boa partida, mas não pôde evitar o gol. Nota 6. Matheus Alexandre, que o Sport insiste. Nota 3. O gol foi feito em cima dele. Nota 3. Thierry. Nota 6. Ramon, o estreante, estreou bem. Não deu por falta de fôlego, que ele estava há 4 meses parado, para poder ele ficar até o fim. Ele teve que sair do jogo. O gol foi depois que ele saiu. O Ramon estreou bem, nota 6. Cariús, nota 5. Na zaga, o substituto do Ramon Menezes foi Chico, nota 3. Quase saiu um gol com a bola perdida com ele no final. Seria o segundo do Botafogo. No lugar de Cariús, o Kevson, que fez a segunda partida porque ele estreou contra o Juventude. Nota 3, porque ele não apresentou muito neste jogo. O meio-campo, Rivera 5, Zé Lucas 5, Lucas Lima 5 e Atêncio, que entrou no lugar de Lucas Lima, nota 4. O ataque, Barleta, nota 5. Mateuzinho entrou no lugar dele, nota 6. Estreou bem, o Mateuzinho também. O atacante de área, Colo Ramírez, nota 3. Teve uma chance cara a cara com o goleiro e chutou errado, chutou para o lado, perdeu o gol. O Derek Lacerda, uma estreia boa. Só faltou um gol para ele, mas ele colocou o Sport no ataque, chutou muito, quer dizer, deu trabalho à defesa do Botafogo. Nota 7.